E nós também temos a classificação desses neurônios conforme as funções que eles desempenham. Então, eu tenho 3 divisões aí: neurônios motores, neurônios sensoriais e interneurônios. Os neurônios motores controlam os órgãos efetores, como as glândulas exócrinas e endócrinas e as fibras musculares. O que significa isso? Significa que o sistema nervoso central vai mandar uma mensagem para as células desses órgãos efetores e então esses órgãos efetores vão responder. Então eu tenho um comando do sistema nervoso central em cima dessas células, desses órgãos efetores, e eles vão responder essa mensagem. Por exemplo, as glândulas exócrinas e endócrinas e as fibras musculares. Como que elas respondem? Pode ser por uma contração muscular. Como que é essa contração, Carol? Por exemplo, você dobrou sua mão. Você está escrevendo, você está exercendo uma contração muscular. Você levantou o seu pé, você dobrou a sua perna. Isso é contração muscular. E você tem a liberação de hormônios, por exemplo, por meio de glândulas exócrinas e endócrinas. Então, esses são os meus neurônios motores. Eu também tenho os meus neurônios sensoriais, que recebem estímulos sensoriais do meio ambiente e também do próprio organismo. Que tipo de estímulos? A gente está falando dos órgãos dos sentidos. Então, tato, audição, olfato, paladar, visão. Eu tenho um estímulo sensorial do meio ambiente, eu vou receber esse estímulo do meio ambiente e também do próprio organismo, e então vou receber essa voz de comando, essa transmissão de mensagem, tá? E eu tenho os interneurônios. Os interneurônios, eles estabelecem conexões entre outros neurônios e vão formar circuitos complexos. Os interneurônios, eles vão processar a mensagem e transferir um comando para as células seguintes. Então, eles vão dar continuidade à transmissão dessa mensagem. Então, quando a gente fala de função de neurônios, a gente tem neurônios motores, neurônios sensoriais e interneurônios. Tranquilo? E agora a gente vai entrar na neuróglia, que são as células da glia, que também participam do sistema nervoso. Mas em qual momento elas vão participar? Cada uma tem a sua função. O livro traz para vocês 4 células da glia, 4 tipos. Então, o que são essas células? Primeiro vocês têm que pensar que elas são menores que os neurônios. Ponto. Então, elas estão junto com os neurônios, mas elas são menores. E aí a gente começa a usar um pouquinho do raciocínio. Se elas são menores, eu tenho mais células ou menos células? Mas a gente fala tanto de neurônio que a gente tem mais neurônio no corpo do que células da glia. Não, nós temos mais células da glia. São cerca de 5 a 50 vezes mais numerosas que os neurônios, certo? E o que as células da glia vão fazer? Elas vão conferir o preenchimento entre esses neurônios, dando suporte nutricional para eles, por exemplo. Possuem uma capacidade de se multiplicar e se dividir em um sistema nervoso maduro. Então, as células da glia são responsáveis por conferir o preenchimento entre esses neurônios. Em casos de doença, as células da glia elas vão se multiplicar e vão preencher os espaços que antes eram ocupados pelos neurônios. Então, ocorreu alguma morte neural ali, algum neurônio morreu. Então, as células da glia, ao se multiplicarem, elas vão ocupar esses espaços. Elas não geram ou não propagam potenciais de ação. O que são os potenciais de ação? A gente vai ver também lá na frente, junto aos neurotransmissores, para vocês entenderem o que é um potencial de ação. E existem 4 tipos que o livro traz para vocês, que são os astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e células ependimárias. Então, células da glia, 4 tipos. Quais tipos? Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e células ependimárias. Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e células ependimárias. Eu duvido que vocês falem esses 4 nominhos aí com rápido, tipo trava-língua, mas sem errar.
E aí a gente começa a falar dos astrócitos. Vocês conseguem observar o neurônio, né? Você consegue ver ali a bainha de mielina, aonde está o corpo celular, os dendritos, e a gente tem os astrócitos. Os astrócitos, eles são menores, como a gente já viu, as células da glia são menores que os neurônios e elas preenchem o espaço entre esses neurônios. Então tá aqui, astrócito, vocês conseguem ver? Ela lembra muito o corpo celular do neurônio. E ela é menor, ela lembra uma estrela. Ela lembra uma estrela. Então, eu tenho que o astrócito lembra o corpo celular e ela lembra um formato de uma estrela também. E vai ficar entre esses espaços no neurônio. Qual é a função do astrócito? Suporte nutricional desses neurônios. E depois a gente vai para quem? Para o oligodendrócito, que são responsáveis pela formação da capa da bainha de mielina. Então, esse aqui é o meu oligodendrócito, que vai auxiliar na formação da capa da bainha de mielina, ok? Aqui vocês conseguem ver a micróglia também, esse marronzinho ali atrás. E aqui nós temos as células da micróglia que atuam na defesa imune do sistema nervoso central. Então, a função da micróglia é atuar na defesa do sistema nervoso central. Então, atua na defesa imune do sistema nervoso central, é o papel da micróglia, certo? A micróglia, vocês conseguem observar a célula da micróglia nesse espacinho, essa estruturazinha azul, ok? E depois nós temos as células ependimárias, que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal, que a gente já viu esses ventrículos. Então, essas aqui são as células ependimárias. Muito bonitinhas essas figuras, né? Então, vamos retomar. Astrócitos lembram o corpo celular do neurônio, também se assemelha a uma estrela que tem como principal função o suporte nutricional desses neurônios. Oligodendrócitos, eles são responsáveis pela formação da capa da bainha de mielina. Depois a gente tem a micróglia, que é a defesa imune do sistema nervoso central. E por último, as células ependimárias, que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal. Tranquilo? Aqui vocês também conseguem observar o oligodendrócito e o astrócito. Então, são duas imagens diferentes que trazem para você as células da glia. E aqui eu trouxe mais uma imagem separando o formato dessas células: oligodendrócitos, astrócitos e micróglia. Pode ver que a micróglia ela é mais ramificada, o astrócito é mais ramificado que o oligodendrócito e a micróglia é mais ramificada que o astrócito, ok? Perfeito, vamos continuar então. Circuitos neurais. O livro de vocês menciona agora, mas esses circuitos neurais eles vão ser trabalhados lá na próxima sessão também. Então, eu só trouxe a cargo de menção, só mencionando que ele apareceu aí, que são a organização de redes, né? Esses neurônios são organizados em redes e eles são subdivididos em circuito divergente, reverberativo, paralelo de pós-descarga. E isso, quando nós iremos ver, sessão futura, e vamos trabalhar cada um deles. E agora a gente chega na mielinização, que eu acho que é uma das partes mais importantes aí para a gente entender a esclerose múltipla. Mielinização são axônios circundados por um revestimento de múltiplas camadas de proteínas e lipídios que possuem uma bainha de mielina, que são chamados de mielínicos. Então vamos lá, eu tenho ali uma camada proteica e lipídica em volta desse meu axônio. Essa camada ela vai revestir esse axônio e se chama bainha de mielina. Então, eu tenho uma camada proteica e lipídica que reveste o meu axônio, chamada bainha de mielina. Esses axônios que possuem a bainha de mielina revestindo, eles são chamados de mielínicos. Então, são axônios mielínicos, porque eles possuem uma bainha de mielina como revestimento. A bainha de mielina ela tem a função de isolar eletricamente o axônio de um neurônio,
possibilitando o aumento da velocidade de condução do impulso nervoso. Então, eu isolei esse axônio, eu isolei ele eletricamente, possibilitando que meu impulso nervoso ele percorra por onde? Pelos nódulos de Ranvier. Então, ele vai percorrer os nódulos de Ranvier, aumentando a velocidade de condução do impulso nervoso. Então, a gente já dá para pensar que se eu não tiver essa bainha de mielina, eu não vou ter esse isolamento elétrico. Se eu não tiver esse isolamento elétrico, eu não consigo acelerar esse impulso nervoso. Então, eu já vou ter uma lentificação. Então, a gente já sabe aí a função da bainha de mielina e a função dessa mielinização. E eu tenho aqueles axônios que não possuem o revestimento, ou seja, eles não possuem a bainha de mielina como revestimento do axônio. Ou seja, esses axônios são chamados, conhecidos como axônios amielínicos. E eles têm uma velocidade de condução do impulso nervoso muito menor. Então, quando eu tenho bainha de mielina, o meu impulso nervoso vai ser conduzido com maior velocidade. Quando eu não tenho bainha de mielina, eu vou ter a condução do meu impulso nervoso de maneira mais lenta. Então, axônios com barrinha de mielina são axônios mielínicos. Axônios sem a barrinha de mielina são axônios amielínicos, ok? E aí a gente tem a substância cinzenta e a substância branca, onde a substância branca tem como predominância a agregação de axônios que são mielinizados e amielínicos, ou seja, eu tenho uma mistura dos dois. E a minha substância cinzenta tem corpos celulares neurais, dendritos, axônios amielínicos, terminais axônios e neuroglia. Isso é uma composição. Substância branca, predominação de axônios que são mielinizados e amielínicos. E a substância cinzenta, eu vou ter corpo celular neural, dendrito, axônios amielínicos, terminais axônicos e neuroglia. E pouca ou nenhuma mielina em todas essas áreas. Beleza? Então, estrutura anatômica, como é a composição dessas substâncias. E a sinapse, que vocês vão ver que na próxima sessão, não na próxima, mas em futuras sessões, junto com sinapse, condução do impulso nervoso, nós vamos ver também a corrente, os circuitos neurais, algumas coisas a gente vai ver lá na frente. A sinapse, ela tem tanto a sinapse elétrica quanto a química. E o que é essa sinapse? É o local de comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula efetora. Isso vocês vão entender tudo bonitinho, eu vou trazer a imagem cheinha para vocês. É só para vocês visualizarem o que é isso. São 3 componentes básicos. Então, eu tenho o meu neurônio pré-sináptico, o neurônio que vai enviar a mensagem, ou seja, esse neurônio, ele passa a mensagem adiante. Eu tenho a fenda sináptica, que é o espaço entre esses neurônios. Lembra que eu falei que não tem contato físico? Então, eu tenho um espaço, é a fenda sináptica. E eu tenho o neurônio pós-sináptico, neurônio que vai receber a mensagem. Então, a minha sinapse é o local de comunicação entre 2 neurônios ou entre um neurônio e uma célula efetora. E tem 3 componentes básicos. Neurônio pré-sináptico vai enviar a mensagem, fenda sináptica, porque eles não entram em contato físico entre eles, eles fazem ou por sinapse elétrica ou química, e eu tenho o neurônio pós-sináptico, neurônio que vai receber essa mensagem. Perfeito? Então, agora a gente vai finalizar essa parte e vamos iniciar a última parte falando sobre a esclerose múltipla.